Tinha tanta coisa pra falar quando estava fazendo esse baião, que quase me esqueço de dizer que essa terra tão linda, Maranhão. Vozes do território. 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 Um podcast da Rama, Rede de Agroecologia do Maranhão. Oi, gente. Eu sou Daniel Ferreira. Está no ar Vozes dos Territórios, um podcast da Rede de Agroecologia do Maranhão, Rama. O tema do episódio de hoje é Educação do Campo e a Pedagogia da Alternância em Tempos de Pandemia. Vamos bater um papo com o coordenador do Centro de Inovação Cultural e Desenvolvimento Agroecológico, Soan Couto, que é também secretário da Articulação Estadual das Casas Familiares Rurais do Maranhão. Conosco ainda nesta conversa, a aluna do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Maranhão, Betsaida Moreira. Para início dessa prosa, Soan, como é o cenário hoje da pedagogia da alternância e como se dá na prática no Maranhão? Olá, primeiro seria explicar a importância da pedagogia da alternância no Maranhão, né? Nesse estado, nós temos 17 casas familiares rurais e outras tantas escolas famílias agrícolas. Algumas oferecem ensino fundamental, mas a maioria ofertam cursos de ensino médio integrado à educação profissional, formando técnicos em agropecuária ou técnicos em agroecologia, né? E a pedagogia da alternância funciona como uma metodologia que os alunos ficam um tempo nas suas comunidades, aplicando o que eles aprendem na comunidade, e outro tempo na escola, nas casas familiares rurais ou nas cefas, aprendendo, levando as dúvidas que surgiram lá no trabalho com a família, e tem sempre essa alternância. Fica em internato na escola durante um período, normalmente de 15 dias, e com suas famílias outros 15 dias. Dessa forma se contribui de uma forma muito importante para o desenvolvimento rural do nosso estado. Elas são conveniadas com a Secretaria de Educação, são escolas comunitárias, então há uma associação de agricultores familiares que aqui administra a escola, mas como não tem recursos, convênia com o Estado que paga os professores e deveria pagar também coordenadoras, cozinheiras e alimentação escolar. O que acontece é que temos muita dificuldade nessa relação e nos 2 últimos anos nós não recebemos dinheiro para alimentação escolar e as coordenadoras e as cozinheiras estão ou trabalhando de graça por militância e por amor à causa, ou então encontraram outros meios através das prefeituras, sindicatos, igrejas que estão bancando isso, que seria uma obrigação do Estado. Soan, como a educação do campo no Maranhão tem enfrentado este contexto de pandemia? Nestes tempos de pandemia e, portanto, de suspensão das aulas presenciais, as casas familiares rurais e as escolas famílias agrícolas passaram a tentar fazer aulas online. E nós tivemos uma grande dificuldade porque nem os professores e nem a imensa maioria dos alunos moram em comunidades que têm sinal de internet, muitas vezes não tem nem sinal de celular, então ficou muito difícil de acompanhar. Também há uma dificuldade metodológica, porque os professores não tinham experiência de fazer esse tipo de aula previamente, e também pelo tipo de aprendizado, de metodologia, e a pedagogia da alternância é uma pedagogia muito prática, né, que se aprende fazendo. Então isso é muito difícil de ser transferido para o mundo digital, né? Então alguns centros de formação por alternância, o que fizeram foi conseguiram recursos para imprimir algumas apostilas e fazer chegar essas apostilas aos alunos para que também eles não fiquem totalmente por fora do processo de aprendizagem. O objetivo principal é manter as famílias em comunicação com as escolas e que sintam que não estão sós nesse período, mas quando se voltar ao presencial, tudo isso vai ser retomado, né, para que nenhum aluno esteja prejudicado. É importante ressaltar que não tivemos apoio do Estado para todo esse processo e que nenhuma CFR ou Escola Familiar Agrícola tem equipamento informático que veio da Secretaria de Estado de Educação. Então, algumas não possuem computadores e isso, com certeza, dificultou muito o ensino durante esse período. Verdade, Soan. São muitos desafios.
A gente também recebe no programa de hoje a aluna do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Maranhão, Betsaida Moreira. Betsaida, quais os desafios que vocês enfrentam no dia a dia da educação do campo, principalmente neste contexto de pandemia? Os problemas hoje transparentes, da educação do campo não vêm pela pandemia, não surgem pela pandemia. Apenas se intensificam, porque na verdade a educação do campo nunca foi prioridade do governo. Então, diante disso, muitos desafios são postos por não ser prioridade uma política pública tão importante. E aí no cenário de educação do campo, é importante dizer que a gente tem dificuldade no acesso à própria escola, a gente tem dificuldade no acesso à merenda escolar, oriunda da agricultura familiar. Nós temos dificuldade no transporte de alunos e de alunas. A gente tem dificuldade na aquisição de recursos didáticos que trabalhem sobre a nossa história, sobre a nossa vida, que de fato seja uma educação de emancipação contextualizada. Então, o contexto da pandemia vem apenas se agravar. E aí, quando a gente reflete a educação do campo, ligada a uma necessidade extrema e urgente ao acesso à comunicação, é novamente se retratar a negação de direito à política de comunicação, porque comunicação é uma política pública, porém não chega a todos. Então, no campo, nós temos tido bastante dificuldade de conseguir ter aulas remotas, educação à distância. Não é legal, nunca foi, e a gente não aprova. Não é isso que atende à nossa necessidade. Portanto, a educação à distância é porque ela causa exclusão, porque as pessoas que estão inseridas no processo de educar não estão capacitadas, estão muito despreparadas para trabalhar com ferramentas de comunicação, e principalmente pela falta de internet, de equipamentos de comunicação nas áreas do campo. Porque não basta ser educação do campo, a educação tem que ser no campo, do campo para o campo. E o que está se configurando com essa pandemia, é um descaso total em relação a isso, ao nosso acesso à educação. E a pandemia vem apenas agravar um problema que já existe, que sempre existiu na sociedade. Pois é, gente. A pandemia tem atingido todos os segmentos, todos os contextos, principalmente quem vive no campo. O podcast Vozes dos Territórios fica por aqui. Vamos se cuidar. Se puder, fique na sua comunidade. E se for sair, use máscara, álcool em gel ou lave as mãos com água e sabão. Um abraço virtual e até o próximo episódio. Tinha tanta coisa pra falar.